Fala pessoal, aqui é o Diego do English Forever e eu trago para vocês hoje um assunto que geralmente os estudantes de língua inglesa e também outros idiomas, né? Eles sempre perguntam qual é o nível ideal aí para eu fazer um intercâmbio. Eu devo fazer um intercâmbio não sabendo nada? Eu devo fazer um intercâmbio ali quando eu já estou ali no nível pré-intermediário ou só quando eu estou avançado? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo, algumas dicas que eu trago para você ali ponderar e analisar a sua situação. So, let's get down to business. Primeiramente, pessoal, você tem que ter em mente qual é o objetivo do seu intercâmbio. Eu vou fazer um intercâmbio para estudar a língua inglesa desde o começo, eu vou fazer um intercâmbio para trabalho, né, melhorar as minhas habilidades no trabalho, fazer um curso fora, eu vou fazer um intercâmbio somente por diversão, né? Eu vou fazer um intercâmbio talvez para um trabalho voluntário. Então, primeiro de tudo, tem o seu objetivo. E agora nós vamos ver alguns deles que você pode ali analisar. Intercâmbio para estudar o idioma. Pessoal, eu sempre falo isso para muita gente. É claro que tem muita gente que se dá bem referente a isso. Mas um intercâmbio para você estudar o idioma e você já pegava lá, vamos lá, você não sabe praticamente nada sobre a língua, né? Você vai começar a estudar agora, você não sabe uma frase, você não sabe um verbo e você quer fazer um intercâmbio. Tem muita gente que vai por esse caminho. Eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, cada um sabe a melhor maneira que é para si. Porém, algumas sugestões que eu dou para você. Fazer um intercâmbio sem saber nada do idioma, você já pode colocar na sua mente que você vai enfrentar inúmeros problemas. Tá? Você não vai saber pedir uma informação no aeroporto, você não vai saber fazer um pedido para comer alguma coisa em um restaurante, organizar, por exemplo, uma reserva em um hotel, você não vai conseguir fazer nada. Então isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente se você não sabe nada sobre o idioma e quer fazer um intercâmbio. Ou seja, pequenas tarefas podem se tornar um problemão imenso. Uma dica que geralmente eu posso dar para uma pessoa geralmente que não sabe nada do idioma e ela tem aquela ânsia, né, aquela ansiedade de fazer um intercâmbio, primeiro, a minha opinião, não recomendo. Segundo vai ir mesmo assim, eu acho que é interessante pelo menos a pessoa fazer um curso ali de ESP, English for Specific Purposes, certo? Ou seja, inglês ali para propósitos específicos, para que você pelo menos o quê? Saiba algumas frases para viajar, saiba algumas frases para ir a um restaurante, algumas frases para fazer uma reserva em um hotel, né? Então você estudar inglês para propósitos específicos é uma pedida interessante para que você já venha aprender as estruturas prontas e as frases prontas para utilizar em qualquer situação que você puder, né? Aquela situação já premeditada que você tem aqui. Claramente não irá funcionar algumas frases prontas para outras situações adversas ou que te pergunte alguma outra coisa fora do contexto que você tem na sua mente. São frases prontas para situações do cotidiano específicas, certo? Você fazer um pedido, comer alguma coisa, ficar num hotel. Então isso você pode pelo menos se virar, né? Então ali, esse tipo de curso pode ser interessante para você. Intercâmbio para cursos, né, profissionalizantes, ou uma extensão de graduação, ou uma graduação fora. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai fazer um curso fora é que você irá ter que se aplicar a algumas provas, alguns exames de proficiência. Os mais comuns geralmente é o TOEFL, né, que é o Test of English as a Foreign Language, e o IELTS, que é o teste da Universidade de Cambridge, no caso. Esses dois testes, alguns países, né, algumas universidades aceitam os dois, outros aceitam um ou aceitam o outro. A questão é que esses testes, eles testam a sua competência linguística. E o que eu quero dizer com isso, né, pessoal? A competência linguística é a sua capacidade de se comunicar no idioma. Como você se expressa, como você fala, como você ouve, como você escreve. Geralmente são as 4 habilidades, sendo 2 ativas, que é o seu speaking e o seu writing, e 2 receptivas, que é o seu listening e o seu reading. Geralmente nesses 2 testes que eu acabei de citar, o TOEFL e o IELTS, ambos testam as 4 habilidades da língua. Então é interessante que você saiba que, primeiro de tudo, você tem que ter um nível ali, pelo menos ali, B2, ali, um upper intermediate, um intermediário alto ou avançado, para depois você se aplicar a esses testes e geralmente atingir a pontuação necessária. Aí você verificará com a universidade o que ela pede, né? Seja o TOEFL, que você tem um tipo de grading system, né? Baseado em scores, e também o IELTS, né? Que geralmente você também tem o grading system relacionado ao IELTS. Então, primeiramente, verifique isso, né? Estude o idioma de forma excessiva, exatamente para você aprender muito sobre ele. Procure um guia, procure um profissional que possa te guiar. Geralmente, muitas pessoas, elas têm um inglês de alto nível, e tem mesmo, tá? Elas têm um inglês bom, só que quando elas vão fazer esses testes, elas acabam, já vi muito isso, elas acabam tendo uma surpresa. Porque
O teste não é simplesmente falar a língua inglesa, tem algumas abordagens e algumas estruturas e algumas ideias, como você abordar cada uma das partes, cada uma das habilidades e estratégias. Então procure um profissional que possa te guiar a conhecer o teste e fazer muitos simulados, os famosos mock tests, para que você venha a entender melhor como eles funcionam. E é claro, né, você praticar ali atividades como você fazer uma apresentação, você acompanhar ali uma palestra, é interessante você pode acessar até o YouTube, coloca lá lecture, algumas palestras em inglês e já vai praticando o seu inglês para verificar como que você se sai ali numa aula expositiva, onde o professor só vai falando, passando a informação e você vai tentando entender aquilo. Isso é de extrema importância se você vai frequentar um curso fora, né? Um curso em outro país. Então, é uma dica que eu tenho para você. E o intercâmbio para trabalho. Pessoal, o intercâmbio para trabalho é uma coisa que vai exigir muito de você. Eu não recomendo jamais que você tente, por exemplo, às vezes, um trabalho onde você não sabe nada, né? Você não sabe nada da língua e você precisa se comunicar. Um pequeno exemplo, o trabalho de garçom que muitas pessoas realizam lá fora, né? E a pessoa precisa se comunicar, a pessoa precisa atender uma mesa, a pessoa precisa fazer uma reserva, e às vezes ela não sabe uma palavra ou ela não sabe uma frase completa em língua inglesa. Eu não estou dizendo que você não conseguirá, estou dizendo que fará da sua vida mais difícil. Então é interessante que você saiba pelo menos ali os contextos básicos e as frases, verbos mais comuns da língua, o vocabulário, os substantivos mais comuns, adjetivos, para que você tenha pelo menos uma base pequena que seja, para você fazer pedidos específicos, para você tomar pedidos específicos, para você conseguir auxiliar as pessoas no trabalho e você conseguir passar a sua mensagem também, né, pessoal? Então é muito interessante que você ali se prepare pelo menos um pouco antes. Ou seja, um grande resumo que eu tenho para dizer é, se você não sabe nada referente à língua, eu realmente recomendo que você saiba pelo menos um pouquinho, pelo menos ali você passar ali da frase do básico, você saber fazer uma frase no presente, no futuro, no passado, você saber como utilizar os verbos mais comuns da língua, pelo menos isso ali, para depois você se arriscar a fazer um intercâmbio. Eu acredito que seja o melhor conselho que eu posso te dar, embora nada seja uma regra, pessoal. Nada é uma regra, né? Tem muita gente que não sabe nada, foi fazer um intercâmbio e voltou falando muito bem. Então nada é uma regra, são sugestões interessantes para você. Você ainda não nos segue no Instagram? Então, nos siga agora mesmo, inglês_forever. E também, se inscreva aqui no nosso canal do Facebook e não se esqueça de deixar o seu like. E também siga-nos na nossa página no Facebook, Inglês Forever Oficial. Você ainda não conhece o nosso curso de língua inglesa, Inglês Forever? Então acesse aqui na descrição agora mesmo, para você adquirir o seu. São mais de 100 aulas, desde o nível básico ali do A1 até o B1, que seria ali o pré-intermediário, pre-intermediate, com todas as aulas em língua inglesa, desde a aula 1, o verbo to be ali, você já vai começar aprendendo de língua inglesa. Todas as aulas têm legenda, tanto em inglês quanto em língua portuguesa, para que você não tenha problemas, você já possa verificar também. Todas as aulas são construídas pedagogicamente, com aquecimento, apresentação de vocabulário, que vai ser utilizado logo depois, vocabulário e frases utilizadas dentro de um contexto, e também exercícios controlados, ao final, ou livres também. Então você irá ter muito lucro se você adquirir esse curso. É um curso muito bom. Eu fico por aqui. I see you in the next video. I'm out.